Venha conhecer o nosso curso de atendimento em sala de urgência no suporte avançado de vida. Um curso totalmente prático onde abordamos vias aéreas, o tratamento no paciente politraumatizado, parada cardiorrespiratória no suporte avançado de vida, os principais ritmos cardíacos e muito mais. Instrutores extremamente capacitados, experientes e atuantes em urgências. Nesse curso você irá se atualizar de forma imersiva com metodologia de simulações realísticas. Não fique de fora dessa. Entre em contato conosco que a nossa equipe espera por você. É mais que cookie, é Cookie Delivery. Quero um, quero dois, quero três. Quero Cookie Delivery outra vez. Maior, mais fofinho e muito recheado. De tarde, de manhã e até no feriado. Cookie Delivery. Quero um, quero dois, quero três. Quero Cookie Delivery outra vez. Cookie Delivery é mais que cookie, é Cookie Delivery. O profissional de saúde necessita ter domínio técnico e conhecimento atualizado. O mercado de trabalho busca experiência, títulos e profissionais que solucionem problemas. O Instituto Focar oferece graduação e pós-graduação com o propósito de qualificar para transformar. Qualificar profissionais que transformam vidas e transformar os sonhos dos nossos alunos em realidade. Com mais de 12 anos no mercado e 4.000 alunos formados, temos professores especialistas, mestres e doutores, com aprovação maior de 95% pelos nossos alunos. Conteúdo atualizado e práticas em sala de aula, pós-presencial, pós-online graduação e pós-EAD, com o melhor custo-benefício do mercado. São mais de 1.000 cursos de diversas áreas, certificados pelo MEC. Atendimento individualizado realizado por equipe treinada com foco no aluno. Instituto Focar. Educação que muda histórias. Fala, Enfers, tudo bem? Quartou, 9 horas da manhã, com mais um encontro marcado, ou seja, o nosso compromisso diário de toda quarta-feira. Faz para quê? Para se tornar um profissional de excelência. É o podcast Fala, Enfers. É o seguinte, se você é novato por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então compartilha já este episódio que está incrível, que a gente irá falar um pouquinho sobre liderança. Então se você tem dificuldade aí de liderar a sua equipe, ou, vamos lá, você é liderado, né? Ou provavelmente o seu gestor, o seu chefe aí não tá sabendo liderar, esse aqui é o episódio, manda ali discretamente ali para ele se aperfeiçoar, porque esse episódio aqui vai formar líderes, hein, Enfers? E é o seguinte, acompanhe os nossos patrocinadores também, acompanhe aqui os nossos QR Codes, e não esqueça do nosso cookie, hein? Então, a More Cookie é uma representante aqui do podcast, então não tem como assistir esse podcast sem o seu cookie. Eu já tenho o meu aqui, Enfers, então já faz o seu pedido e usa o nosso cupom de desconto. E vamos lá, porque o que a enfermagem precisa, além do piso salarial, é de bons líderes. E hoje eu estou aqui com o Caio. Caio, muito obrigado aí por aceitar este convite. Seja bem-vindo aqui ao podcast Fala, Enfers. Primeiramente, cara, sou teu fã. Eu tenho aprendido muito com você sobre gestão, liderança. E
não tinha como encerrar aqui o ano sem a tua participação, cara, porque você é sensacional. Seja muito bem-vindo. Fala, Enfers, a satisfação é minha, pode ter certeza, porque como já falei várias vezes contigo, é muito gratificante ver profissionais empenhados em fazer um belíssimo trabalho, em ajudar a essa criação de uma comunidade de profissionais que buscam a excelência. Eu estou muito satisfeito e podem ter certeza que esse episódio iremos falar muito sobre liderança, sobre gestão, inteligência emocional e aquela pitada que você precisa para alcançar o próximo nível. Ó, então esse episódio vai ser pra mim, porque se tem uma coisa que eu não tenho é inteligência emocional. Então a gente vai construir junto aqui a minha inteligência emocional. E Caio, antes da gente entrar neste assunto, é o seguinte, quem é o Caio? Né? Qual que é a tua formação? Qual que é um pouco aí da sua experiência profissional? Como que você desenvolveu essas habilidades para ter essa autonomia de falar sobre gestão nas redes sociais? Nem sempre foi fácil, nem sempre foi esse Caio que aparece aqui falando sobre liderança, falando como você lidar com situações de conflitos. Eu comecei em 2014, né? Minha formação foi em 2014. Em 2012, minha formação, eu comecei a trabalhar em 2014, então assim como todo profissional, eu também penei um certo tempo até conquistar o meu espaço. Comecei na assistência, trabalhando durante o carnaval. Aqui em Salvador nós temos a maior festa popular do mundo, onde a gente reúne milhares de pessoas, então comecei a trabalhar dali. Foi aí que eu comecei a entender que a liderança de enfermagem, ela necessariamente ela tem que estar envolvida em todos os processos. Caso contrário, você vai sofrer amargamente as dores e os amores que a enfermagem proporciona. Bom, então de lá para cá, de 2014 para cá, eu comecei a trabalhar na área hospitalar. E aí foi um convite, depois de ter trabalhado no carnaval, né, um convite para ser coordenador de enfermagem da área de emergência do Hospital Geral de Camaçari, uma região metropolitana aqui em Salvador. Tem um grande hospital lá, uma região da macro-região, né, conhecido assim. Então foi um desafio muito grande. Cheguei totalmente verde, não conhecia quase nada de liderança, de gestão, de lidar com pessoas. Então fui aprendendo e vendo que a minha necessidade inteira não era sobre liderança. Primeiramente eu tinha que entender de pessoas, saber como colocar as pessoas certas para resolverem os problemas certos. Então, contudo, eu fui galgando espaço, aprendendo, sofrendo, mas com muita vontade, Giovanni. Eu costumo dizer que para que eu possa hoje falar sobre liderança de enfermagem, eu passei por um período muito grande, né, de descoberta. Então, com isso me formou um grande profissional que eu me considero hoje. Não sou melhor do que ninguém, mas por tudo que eu já passei dentro da profissão, hoje eu me considero um profissional muito mais maduro. Então foi de 2014 para cá que eu tomei a decisão de lidar com pessoas, de interagir com pessoas, de formar pessoas e principalmente de descobrir novos profissionais com capacidade de liderança. Porque não adianta nada que a gente esteja à frente da equipe se a gente não tiver a capacidade de perceber que o colega ao lado desempenha um trabalho até mesmo melhor do que você. E por ele não ter a oportunidade, ele vai sendo colocado de lado. Então, quando a gente aprende também a delegar funções, a descentralizar, você traz a equipe. Porque alguns profissionais que ainda temos no mercado hoje acreditam que isso é o contrário, que cada vez que ele dá mais espaço, ele perde espaço. E é totalmente inverso essa coluna, né? Quando você proporciona espaço, dá mais vontade para as pessoas trabalharem, pode ter certeza que a sua liderança, que o seu posicionamento, que a sua área de atuação ali com a equipe melhora significativamente. Seguinte. E além dessa minha vida profissional, eu sou também pai de dois, tenho 37 anos, sou casado há 15 anos e minha maior vontade hoje é poder fazer um trabalho que os meus filhos têm orgulho de ver, com toda certeza. É sensacional. E eu vou fazer uma colocação.
né? A gente vai falar sobre liderança, sobre gestão, inteligência emocional, algo que a graduação não ensina pra gente, né? Porque vamos supor, por exemplo, na nossa disciplina de administração, né? Enfermagem administrativa. Tecnicamente, a minha aula de administração foi pegar os conceitos administrativos, ou seja, conceito de liderança coach, liderança autocrática, liderança não sei do que lá, tal, enfim. Ou seja, não prepara você, né, para assumir este cargo, esse posicionamento, né? E é importante essa questão sobre liderança e gestão, a qualificação de líderes que eu acho que os profissionais deveriam investir, os profissionais não, os hospitais deveriam investir mais sobre essa capacitação, porque hoje se fala muito sobre esgotamento emocional, né? Mas, tecnicamente, quando a gente fala sobre saúde mental dos profissionais da área da saúde, a gente está relacionando isso a uma jornada de trabalho excessiva. E né? Então, a gente tem muita ocupação, a gente tem muito atribuições ali, né? Sobrecarga profissional. Porém, eu acredito que metade desses 50% desses profissionais que têm déficit de saúde mental, que estão aí, por exemplo, fazendo tratamento de burnout, é por conta de liderança, né? Quando aqui você tem aquele gestor, aquele coordenador, aquele líder, aquele diretor que não sabe lidar com a equipe e acaba te prejudicando. Então, eu acho que os hospitais deveriam investir. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre isso daí, né, Caio? Para a gente entrar, então, no assunto, então, Caio, o que é liderança? O que é um líder, né? Quando eu me torno um líder? É quando eu sou visto pela equipe, como eu me torno uma referência, ou é a partir do momento do meu cargo? Cara, eu tenho a certeza que você se torna um líder a partir do momento em que você conhece principalmente quais são os fluxos e processos do seu setor. Porque, como você falou, a formação, ela lhe dá um conhecimento geral sobre liderança. E essa liderança, muitas vezes, é uma liderança administrativa. Nem todos os princípios, eles se aplicam à área de enfermagem. Então, quando o profissional entende que a enfermagem, ela é, sim, aquela arte de cuidar, porém, o verdadeiro poder que você vai ter enquanto profissional é quando você conseguir guiar outras pessoas a realizarem as funções sem pressão. Porque de nada adianta que o profissional saiba fazer, porém ele seja pressionado, ele não tenha à sua disposição materiais que sejam de uma boa qualidade, ele não consiga ter uma estrutura de trabalho adequada e muitas vezes a equipe não está pronta para atender aquela demanda. É o que a gente sofre muito. Você ter 30 pacientes para 2 profissionais. Obviamente, o profissional não vai conseguir desempenhar uma assistência de qualidade porque ele está sobrecarregado, não só da demanda, mas da pressão, da falta de material, de insumos. Tudo isso também sobrecarrega o profissional. Eu costumo dizer que a gente não entende de liderança, não percebe a necessidade da liderança, até ver que tudo que está relacionado ao nosso trabalho, ao nosso cansaço, ao nosso esgotamento, está também ligado à nossa carga horária de trabalho? Está. Mas está principalmente a nossa incapacidade de priorizar as atividades. E muito isso por conta de maus gestores que nós temos no mercado ainda. Essa última frase, né, porque eu acho muito importante. Como que eu priorizo? Como que eu faço essa priorização? Né? O que é mais importante para mim? Você vai aprender a priorizar justamente quando você entender quais são os principais fluxos do seu trabalho. Se você trabalha no setor de emergência, você vai priorizar o atendimento a um paciente numa sala vermelha, uma sala de parada, ou um paciente que chegou apenas com esgotamento físico, que ainda vai passar pela triagem. Você começar a priorizar quais são os fluxos que vai melhorar o dimensionamento do seu trabalho. Não só enquanto você profissional, mas para toda a equipe. É essa prioridade que você tem que dar ao seu trabalho. Por onde eu vou otimizar o meu tempo para que eu possa dispor de um trabalho melhor? Eu vou parar mais tempo para fazer uma evolução de enfermagem ou eu vou priorizar atender aquele paciente em que eu possa conhecê-lo, entender quais são as suas patologias, entender qual é a sua necessidade e aí prestar uma linha de cuidados adequada?
São essas prioridades que no trabalho a gente acaba deixando as coisas se acumularem porque a gente não consegue dar o trabalho devido. Diante de tanta demanda que o profissional de enfermagem tem, principalmente nas instituições onde você não tem o dimensionamento de profissional adequado, você começa a colocar várias tarefas uma em cima da outra. É um colega que te pede para ajudar no curativo, é um paciente que você precisa encaminhar para um exame, é outro paciente que você precisa fazer uma evolução. Então, quando você chega, às vezes, no meio-dia, né, do seu plantão, você está tão sobrecarregado que você não consegue nem realizar a função que é sua, nem a função que é para a sua equipe de uma maneira bem. Então, aprender a priorizar é principalmente entender quais são os fluxos e processos do seu setor. Quais são as suas atribuições para que o seu trabalho seja desempenhado. Não só o trabalho pessoal, mas o trabalho que vai gerar frutos para a equipe. Priorizo as minhas atribuições e não ajudo o meu colega, eu sou visto como antipático, ou um péssimo profissional, ou que não sabe trabalhar em equipe, né? Então, o que eu faço para lidar com isso? Porque é uma realidade, né? Porque É uma como o realidade. pessoal não vê muito, tipo assim, o enfermeiro, né? O enfermeiro a gente tem evolução, a gente tem que fazer transferência, a gente tem toda a parte burocrática, além da nossa assistência, né? Que é cabível a gente. E muitas vezes o técnico precisa ali de uma ajuda e a gente não consegue. Se a gente fala não, acabou, né? Esse enfermeiro para a equipe técnica tá ferradinho na mão, né? Mas acho que eles não compreendem toda a questão que a gente tem, né? Porque ali, tecnicamente, o técnico, ele tá ali apenas na parte assistencial, né? E o enfermeiro, ele tá nos dois, tanto do gerenciamento, tanto do assistencial. Então, eu acho que falta a compreensão do que é o enfermeiro, o papel do enfermeiro, né? Então, como lidar com isso? Lógico que tudo é conversável, né? Porque, por exemplo, eu gosto de sempre pegar o meu plantão, eu analiso todos os meus pacientes que eu tenho, né? E eu faço meu planejamento. Então, eu determino ali, talvez, as 2 primeiras horas para mim poder prestar assistência. Depende o fluxo ali, rotina ali do meu setor. Mas eu procuro sempre separar um tempo para fazer o assistencial e o gerencial, né? Porque muitas vezes não dá para fazer os dois. E dependendo do que for, por exemplo, eu estou numa sala de emergência, todos os meus leitos estão cheios. Eu preciso focar no gerenciamento para quê? Para tirar esse paciente de lá, porque o que vai tirar este paciente que já está estável não vai ser uma assistência, e sim é tentar arrumar o leito para ir na UTI, tentar arrumar leito para ir para o CTI. Então é transferir este paciente. Então eu acho que falta entender um pouquinho aí o que é o profissional enfermeiro, priorizar a assistência, né? Porque é um raciocínio clínico que eu acho que a gente faz todo separado, né? Acho que a gente tira esse gerenciamento do raciocínio clínico, né? Então a gente acaba pensando de forma isolada, em vez de a gente agregar. E Caio, é o seguinte, você falou sobre essa questão de priorização e de liderança. Vamos focar um pouco realmente no papel ali do líder mesmo, né? Seja ele o diretor, coordenador, né? Ou do líder também de enfermagem e tal. Quais são essas características que você vê hoje do líder, né? Dessa pessoa que assume este papel? Olha só, Giovanni, essa questão de entender sobre liderança, o meu perfil, ele fala que todo mundo ele tem a necessidade de entender sobre liderança, porque não só quem está à frente da equipe, qualquer um vai assumir um papel de líder para resolver problemas. Eu acho que hoje a melhor característica que a gente pode passar para as pessoas que precisam desenvolver é a capacidade de resolver problemas. Porque é muito comum na enfermagem a gente encontrar picuinhas profissionais. E aí um profissional vê o problema que um criou, ele não tenta resolver aquele problema. Ele sai do problema criando um outro problema. Né? O que eu costumo dizer que a gente vai empurrando com a barriga esses problemas. Não fui eu, não posso fazer nada, vou deixar isso de lado. Então, uma das características que eu considero mais prioritária para o profissional hoje é conseguir resolver problemas. E resolver problemas com a capacidade de uma escuta ativa, você entender que o outro tem um problema e que você tem que dispor de um tempo presente
Não só escutar, mas entender o que aquele pessoal está falando. Saber realmente se aquilo faz sentido ou não. E até que ponto você vai colocar na prova se aquilo é para você realmente. Então, essa capacidade de entender as pessoas e de resolver problemas, hoje é que eu vejo como um ponto principal para o profissional se agarrar. Bom, dentro de toda essa sua experiência, também nessa questão do que você tem observado, né? Qual está sendo o principal erro desses líderes hoje? Um principal erro que eu considero hoje é justamente você não dar uma estrutura de trabalho eficiente, né, que comporte para o profissional trabalhar, materiais adequados, uma equipe adequada e você querer cobrar. É como você pegar um time de futebol, né, colocar e inscrever ele no campeonato, ele vai jogar contra 11 jogadores na linha e você inscreve o seu time com apenas 6. Qual é a chance disso dar certo? Não tem como. Então, essa capacidade de colocar e outra, de se colocar também como membro da equipe. Porque não existe como uma liderança funcionar sendo que o líder esteja sempre acima da equipe, colocando os problemas como se não fossem deles, colocando que a equipe é uma situação à parte dele. O líder ele tem que estar inserido no processo, ele tem que mostrar para a equipe, olha só, eu quero fazer parte de vocês, eu não sou melhor do que ninguém, eu estou aqui para ajudar. Qual é o problema? Vamos juntos resolver. O líder realmente precisa participar de todos os processos. Por isso que eu coloquei que ele precisa entender muito bem sobre os fluxos e processos do setor. Porque se não for dessa forma, a equipe até fica mais difícil de entender. Poxa, será que quando eu chegar para o meu plantão, o Giovanni ele vai conseguir resolver mesmo? Será que se eu tiver uma dificuldade numa punção, uma dificuldade ali com um paciente que chegou um pouco mais agressivo, será que o Giovanni vai conseguir entender aquilo ali? Ou será que o Giovanni simplesmente vai falar, ó, é com você e você resolve? A equipe já fica preocupada antes do plantão começar por saber com quem vai trabalhar. Você fez uma colocação no comecinho da sua fala, 3 tópicos atrás, que eu vou colocar agora, que é o quê? Essa questão do líder limitar aquela pessoa que provavelmente tem umas habilidades ou um conhecimento melhor do que ele, né? Qual que é a postura, né? Como que deve agir um líder ao se deparar que o subordinado dele, né? Então ali o coordenador de enfermagem, ele é um coordenador ali da área da urgência e emergência, ele encontra um profissional, um enfermeiro que tem um domínio técnico científico melhor do que o dele. Como que este líder deve se comportar? Porque hoje, principalmente, é uma das coisas que eu sofro pra caramba, né? Dessa questão. Eu não tenho perfil Já nenhum conversamos pra ser sobre gestor. isso. Então, né? Porque, tipo assim, eu realmente, tanto nas minhas entrevistas, tudo, eu sempre falo, eu não tenho perfil nenhum para ser gestor, né? O meu negócio realmente é assistencial, por mais que a assistência a gente está envolvida também na gestão também ali do paciente, né? Porém, liderar pessoas, não tenho este perfil, por mais que eu trabalho como influenciador, mas é que eu acho que é diferente. Liderança de influenciador, de influência. Mas como que esse líder tem que lidar com este profissional, né? Porque o que que acontece? Às vezes, quem se prejudica é este profissional. Porque diante de uma equipe ali de 20 enfermeiros, você só tem um enfermeiro que domina ali um conhecimento técnico-científico, muitas vezes os gestores e líderes eles vão dar muito mais prioridade para os outros 19 do que para aquele 1%, né? Então, quem acaba se prejudicando é 1% que acaba sendo limitado, né? Então, eu sempre falo, né? Eu acabei lendo essa frase, né? Muitos profissionais são limitados dentro das limitações de outros profissionais, de outros gestores, né? Então, o que que deve ser feito em relação a isso? Olha só, Giovanni, esse é também um dos grandes problemas que a faculdade não ensina. Ao profissional controlar o ego. Porque a gente é tão colocado à prova que você tenha que conhecer todos os protocolos assistenciais, que você tem que ser o número 1 em aprovação num concurso, que você tem que ser o melhor profissional na beira-leito. E você começa a carregar toda essa bagagem, e se você pegar
de 10 anos para frente, muitos líderes que estão no mercado hoje foram profissionais que se destacaram por serem bons profissionais assistenciais. Eles não aprenderam a controlar o ego. Eles não aprenderam a descentralizar os serviços. Eles não aprenderam a delegar uma função, principalmente por competência. E isso é o que ferra a nossa profissão. A gente considera o profissional, o melhor profissional, aquele profissional que tem mais títulos. E muitas vezes, quando você dá um poder a esse profissional, que é o poder de gerir, de descobrir novos talentos, de resolver conflitos, ele se perde em meio a isso. Ele acha que qualquer espaço que ele dá à sua equipe, ele está perdendo espaço na liderança. Ele está sendo visto como um profissional que não sabe fazer e por isso está transmitindo essa informação, sendo que é totalmente o contrário. Uma questão que a gente precisa trabalhar dentro de uma equipe é o alinhamento de expectativas. Quando você trata a sua equipe de uma maneira clara, com a comunicação direta, com cada um sabendo qual é o seu espaço, e que você percebe ali que você tem um profissional que desempenha uma função melhor, você coloca esse profissional para fazer o serviço, você não está tirando das suas costas uma responsabilidade. Você está dando àquele profissional a responsabilidade de fazer o serviço que ele sabe fazer. Então, quando você já me falou sobre isso, que às vezes sente uma dificuldade porque você tem um conhecimento, mas o líder se sente ameaçado, é puramente por ego. Não é porque ele não saiba fazer, é porque ele tem medo de perder a oportunidade de fazer. E eu já enfrentei essas situações quando eu era gestor da emergência ainda. Eu tinha profissionais que lideravam uma parada cardiorrespiratória de uma maneira brilhante. E eu não tinha esse brilhantismo nessa função, porque eu não fazia aquilo diariamente. Então, a enfermagem, você tem que aliar a teoria com a prática. Então, quando você tem muito bem uma teoria, mas você não tem uma prática, é melhor que a pessoa que está na prática saiba fazer e que você fique ali controlando caso algo saia do perfil, do padrão, alguma questão saia do protocolo. Então, quando você deixa aquele profissional trabalhar, outras pessoas vão perceber que o trabalho funcionou melhor do que você, cheio de dedos, cheio de situações para resolver, não consiga resolver aquele conflito, né? Naquele momento. E a equipe precisa entender que cada um que desempenha uma função melhor, se tiver a oportunidade de fazer, eles vão querer fazer sempre mais. E quando eu via que eu tinha profissionais da sala vermelha que atuavam de maneira brilhante, muito melhor do que eu deixava que eles fizessem. E o melhor, para que aquilo não se tornasse um caso isolado, a partir do momento, a gente chamava a equipe e conversava. E quem explicava era aquele profissional. Para que todo mundo tivesse ciência do que estava acontecendo, percebendo a situação, e se fosse de interesse dele se tornar um profissional de referência, ele tinha um caminho aberto pela frente. Eu não ia podar ninguém. Entende? Sinto que, tipo assim, as minhas... Cara, 3 pontos importantes. Hoje, eu sinto que por onde eu passei, tecnicamente tentaram me podar e não deu muito certo aí o negócio, né? E acabou me frustrando em algumas áreas, né? Igual, por exemplo, né? O que sempre falo, né? É frustrante, né? Quando você dá o seu melhor e você descobre que o seu melhor não é o suficiente. Assim, pô, cara, é totalmente frustrante você descobrir que você não é aquilo que você achava que era. Então, tipo assim, na minha cabeça, eu achava que eu era muito bom naquilo. Lógico que eu tenho só 3 anos de carreira, então eu tenho referências altas, né? Então eu quero alcançar essas referências, né, de profissionais. Então o meu padrão é muito alto. Então, em 3 anos eu consegui desenvolver muitas habilidades, ter bastante conhecimento que profissionais de 10 anos não têm. Mas eu sei ainda que todo dia eu vou aprender uma coisa nova. E é o que eu sempre falo, geralmente, nas minhas entrevistas, para os meus gestores. Domínio técnico, né, o científico, eu tenho. Eu preciso estudar mais? Sim, mas eu tenho uma boa teoria embasada. Mas não adianta nada essa teoria se eu não desenvolver a prática, né? Então, para nada serve. Então, eu acho que, por onde eu passei até hoje, eu acho que faltou a habilidade daqueles gestores de saber lidar um pouco ali comigo, né? Às vezes, talvez
podar não é a palavra correta para se utilizar, porque quando a gente fala de poda, a gente está cortando habilidades, mas sim lapidar, né? Aprimorar as habilidades, né? Então eu acho que faltou isso dos meus gestores para comigo. E um ponto que você colocou são de expectativas. E, tipo, as minhas expectativas sempre foram altas, né? Eu sempre falei, o meu objetivo hoje não é ganhar dinheiro, é ganhar conhecimento. Porque a minha expectativa e o meu objetivo, eu sei que se eu conseguir ganhar conhecimento hoje, lá na frente eu vou ser muito bem remunerado. E essa questão de que, tipo assim, não é suficiente, cara, me viciou principalmente em concurso. Por exemplo, eu presto concurso adoidado, em 3 anos já passei em 8 concursos, tô feliz? Não. Por quê? Porque eu não passei em nenhum em primeiro lugar. Eu sempre passo em terceiro, quarto, quinto, sempre nas primeiras 10 colocações. Mas não é o suficiente para mim. Para mim, minha marca tem que ser o primeiro lugar. Então, tipo assim, algumas falas, comportamentos de líderes e gestores acaba te influenciando e te prejudicando, né? É igual o que a gente fala, né? A palavra, ela tem o poder ou de construir ou de desconstruir algo, né? E o Danilo, o gerente de enfermagem da Unimed, que veio aqui no podcast, ele falou um negócio que eu acho que todos os líderes deveriam ter sobre seguir essa filosofia, que é você nunca subirá de cargo ou será promovido se você não formar alguém para assumir o seu cargo. Então, eu acho que os gestores têm que ter isso na sua prática, né? Então, eu preciso, dentro da minha equipe, encontrar potenciais ali, treinar eles para poder assumir o meu cargo, para que assim eu possa subir de cargo. Então, eu acho que está faltando um pouco disso hoje na enfermagem, porque eu acho que o pessoal tem medo de perder o cargo, né? Mas não vê que se tiver alguém para substituir ele vai ter a possibilidade de subir de cargo. Exatamente. Essa dificuldade de entender esse plano de carreira que a enfermagem proporciona, ou ela vai ser, ou você vai viver preso naquela função, ou você não vai conseguir trazer novos horizontes para você, visualizar outras expectativas, porque você está preso naquele ciclo de trabalho, naquela área, fechado naquele momento, e não vai evoluir, e também não vai permitir que outras pessoas evoluam. Né, de um líder é ter uma ausculta ativa, né? Pegando esse gancho de uma ausculta ativa, o que é, né? Ouvir é simplesmente por ouvir, porque muitas vezes a gente tem isso, né? Os técnicos ou os enfermeiros vão para a sala dos seus gestores, falam, mas só de eu ouvir eu já estou tendo uma ausculta ativa. Então, qual que é este processo, esse comportamento? A escutativa é como se aprender a dizer não, né? Você tem várias formas de dizer um não para aquele profissional, para aquele colega que lhe pede um auxílio, e você não vai ser, não necessariamente aquela pessoa chata, inconveniente, ou aquela pessoa que está sempre dificultando o serviço. Ouvir é você entender o que o outro está querendo colocar e se colocar à disposição para resolver, ou não. Porque muito mais na enfermagem, principalmente, nós temos muito mais casos onde a gente não tem relação para resolver do que sim. Porque às vezes o profissional ele traz uma carga de trabalho de uma outra instituição e quer que você aqui resolva. Se ele tem um problema pessoal com a outra pessoa, ele quer que você resolva. Se ele tem maus tratos de um profissional que está acompanhando ele, ele quer que você resolva. Sendo que tudo isso é um problema pessoal. Quando você entende que a escutativa é para o problema que existe no setor, na equipe, e que tem reflexo direto no seu trabalho, você começa a filtrar essas informações, você começa a filtrar essa escuta, e ao invés de você, do profissional, trazer para você o problema, muitas vezes ele vai passar a trazer a solução para um problema que você muitas vezes não tinha nem conhecimento, mas por ele ter a autonomia, o conhecimento, ele entende que não vai mais trazer aqueles problemas, ele vai trazer a solução daquele problema. Então, eu vejo a escuta ativa como você está presente no momento daquele diálogo
mantendo sempre uma comunicação muito clara de qual é o problema que você resolve, do que é que você tem que ter conhecimento. Caso contrário, isso vira só uma fofoca, vira só uma conversa de cafezinho. Então, não é muito mais um diálogo profissional. Aí você entra em outra linha de diálogo e que o profissional também entende que tem abertura ou não para compartilhar daquela vivência com você. Perfeito. E o Pedro, ele veio aqui, ele falou uma coisa que realmente que complementa essa sua fala. Eu nunca vou chegar no meu gestor com um problema sem a resolução. Então, sim, eu vou apresentar, ó, a gente tem um problema aqui, mas é essa a solução. Eu acho que falta muito disso também. Agora, defendendo os líderes, eu acho que falta iniciativa, né, dos próprios colaboradores. Ah, eu não vou fazer mais de 1% porque eu não sou remunerado para isso. Ah, eu não vou fazer mais do que isso porque o hospital, quem vai ter lucratividade é o hospital. Então, o pessoal hoje se acomoda muito naquilo, tipo assim, eles me pagam o básico, então eu vou fazer o básico, né? Mas a minha questão é o seguinte, nem o básico o pessoal está fazendo, né? Então, vamos, por exemplo, assistência, o essencial, por exemplo, um acesso venoso periférico, é o básico da enfermagem. Mas o pessoal sabe, né? Tem domínio sobre a terapia infusional? Não tem. Então, nem o básico o pessoal está fazendo. Então, e isso vem para mim, porque geralmente eu sempre sou desse também. Tem um problema, eu sempre, a gente tá com esse problema e tal. Aí depois que ele falou essa questão de já chegar também com uma solução, que aí eu já comecei a mudar a minha forma de me posicionar. Então, eu consigo enxergar o problema e consigo trazer uma resolução. E a partir do momento que a gente vai praticando este pensamento, só da gente olhar, a gente já, assim, ó, dá pra gente adaptar uma solução que a gente utilizou para outro tipo de problema. Então, falta também essa adaptabilidade. Isso aí. E esse é um dos meus problemas. Você falou sobre comunicação, claro. Um dos meus problemas é isso, é falar muito rápido. Então, o pessoal fala assim, Giovanni, fala um pouquinho mais devagar. Os meus alunos, então, cara, eles reclamam pra caramba. Chega assim, ó, ô professor, não é por nada. Assim, você é muito inteligente, professor, a gente gosta, a gente assiste o podcast, né? Mas o senhor fala muito rápido. Eu falei assim, mas na minha cabeça tá devagar, né? Mas, enfim. Ô, Caio, vamos pontuar. Só para complementar, isso que você falou do profissional ter já essa autonomia para, além de enxergar o problema, ele pensar na solução, é justamente essa a minha principal missão hoje. É entender que você não precisa estar na liderança para resolver um problema. Você não precisa estar o tempo inteiro sendo um auxiliar do seu líder. Não, você também pode ser uma peça importante a partir do momento que você encontra um problema, você avalia se aquilo tem ou não relação com o seu trabalho, para que também a gente não crie profissionais que, além dos trabalhos que já tem, ele carreguem mais uma responsabilidade, né? Você entender que aquilo que você tem ali à sua disposição, você pode dar uma sugestão. Não só, temos um problema que o monitor está assim, temos um problema que aquele paciente ali deixou de fazer o exame. Não. Como você pode resolver isso? Faz parte da sua competência? Então, a minha missão principal é mostrar que você não precisa estar na liderança para ser um líder para a sua equipe. A partir do momento que você encontre um propósito, você aprenda a superar essas barreiras emocionais e até mesmo laborais que é imposta para você e que você possa se destacar dentro da equipe. Infelizmente, a gente tem muito trabalho, mas a gente tem também uma falta de trabalho por conta dessa acomodação profissional. Isso é nítido. Eu vejo pra caramba, principalmente aqui na nossa região. E, Caio, os princípios de um bom líder, né? Quais dicas que a gente vai encaminhar aqui quase pro final já? O que é um líder de alta performance, né? Como que uma pessoa pode se tornar um líder de alta performance, um líder respeitado, que realmente entra nesse conceito de liderança? Essa é uma das melhores partes que eu gosto de falar, sobre como você se tornar um líder de alta performance ou um líder resolutivo, puxando o gancho das resoluções de problemas. Eu costumo trazer uma tríade
né? Que a gente sempre aprende melhor quando a gente separa as questões e vai pontuando cada situação. É, se você tem se você tem 3 pontos para aprender facilmente como ser um líder, não é simples, mas é um pouco mais fácil quando você segrega dessa forma. Você pensar em assumir responsabilidades. Assumir responsabilidades é fazer o que você não precisa ter altas formações, você não precisa ter títulos a mais. É você ser assíduo no seu trabalho, você ser responsável pelas suas atitudes, você ser cordial com a sua equipe, respeitoso à sua hierarquia e colaborativo. Ninguém cobra por isso. Isso já vem do profissional. Então, assumir é a primeira parte da tríade para que você possa ser um líder de alta performance. Em seguida, eu costumo trazer um serviço. É você servir a sua equipe. É demonstrar que você está ali para fazer parte da sua equipe. Não só através da função de, no caso dos gestores, fazer escala, cobrar ponto, ver se o profissional está fazendo todos os protocolos da maneira correta, está assinando a lista. Não só essa parte. Essa parte é muito importante para que você mantenha uma organização no seu setor. Mas é você demonstrar que você está ali para servir. A partir de um problema, você traz a resolução e você ajuda. Você está próximo, entendendo as dificuldades, até porque você já passou por aquilo muitas das vezes. Então não tem por que você se distanciar. Então, é assumir responsabilidades, servir a sua equipe e, no máximo, ser um exemplo. Ser um exemplo de pontualidade, ser um exemplo de compromisso, ser um exemplo de conhecimento. Aí você pode ter a sua bagagem recheada de bons modos de trabalho, de outras formas de entender as emoções, principalmente para a enfermagem, que a gente desconhece, que você disse no início, sobre inteligência emocional. Inteligência emocional não só para lidar com problemas grandes de depressão ou burnout. Não, inteligência emocional para entender que as suas emoções podem ter relações com as emoções dos outros. E entendendo que cada atitude que o profissional possa vir a ter durante o plantão tem um fundamento. E qual é esse fundamento? É onde o profissional de enfermagem passa a dar um passo para trás para analisar a situação de outra forma, para visualizar, bom, a partir disso aqui, eu posso buscar entender o profissional, qual é o objetivo que ele está buscando, seja por uma falta, muitas vezes, um atraso, ele colocar um atestado. Será que tem alguma relação? Ele só está fazendo aquilo porque ele é um mau profissional ou tem algum outro problema acontecendo? Então, são essas 3 principais funções, 3 competências principais que eu trabalho no meu perfil. Então, você pode perceber que, independente se você está na linha de gestão ou se você está na linha assistencial, você, com essa tríade, consegue se colocar à frente de pessoas que estão ali, indo para o plantão somente para cumprir a escala. É sensacional. Essa tríade vou levar para a vida. E eu quero finalizar, antes de fazer a pergunta final, eu queria saber que materiais você utiliza para ter esse conhecimento de liderança, né? Você indica algum livro, ou é curso, ou é um processo natural, ou tem que ser a exposição, né, no ambiente ali de trabalho e você ter que se adaptar. Então, como que você busca esse conhecimento? Eu aprendi principalmente na marra, né? Eu sofri um pouco para entender que a liderança ela é necessária para o profissional. Quando eu comecei a trabalhar, como eu disse no início, eu não tinha nenhum conhecimento sobre liderança, eu era um profissional assistencial, mas enxergaram no meu trabalho a forma que eu lidava com a equipe, o relacionamento que eu construía, que eu poderia gerir uma equipe. A partir daí eu fui desenvolvendo algumas técnicas, fui aperfeiçoando outras, fui seguindo pessoas e fui tomando alguns cursos, né? Eu aprendi sobre liderança através do curso da FGV, sobre liderança e gestão de pessoas. A partir daí eu adaptei para a minha vivência, porque é muito difícil, hoje já tem muito mais opções,
no mercado, principalmente com as redes sociais, você encontra muitas opções de profissionais que falam sobre gestão e liderança na área de enfermagem. Mas há 8 anos atrás era muito difícil você ter acesso a isso. Então, eu precisei adaptar essa linha administrativa para a linha assistencial de enfermagem. E então, quando eu aperfeiçoei esse método, foi no final da pandemia, e aí eu entendi que, poxa, eu posso agregar mais, eu posso conectar outras pessoas, eu posso expandir esse meu conhecimento, essa minha adaptação do produto para o mercado digital, onde eu vou alcançar mais pessoas. Então, aí eu comecei a seguir algumas pessoas que falam sobre liderança, participar de grupos, fazer cursos dessas pessoas para entender realmente como é o mercado, o que o mercado agora vem trazendo, né, de inovação. Então, eu aprendi através de cursos, principalmente, de livros, né? O livro do Daniel Goleman, de Inteligência Emocional, assim, é um livro de cabeceira. Acho que todo profissional ele tem que buscar, tem que saber sobre ter conhecimento nesse livro, porque ele é muito, muito importante. Ele traz diversos insights que você pode aplicar na sua área, não só ser aquele líder bonzinho, porque o bonzinho ele não resolve o problema, ele nem consegue ao menos ter a mão à equipe, porque é todo mundo que ele diz sim, vai ser o principal profissional que vai, né, de uma certa forma, o prejudicar lá na frente. Então, você entende que você pode ser um profissional que vai servir a equipe, que vai saber dizer sim e saber dizer não de uma maneira muito mais inteligente. Então, são esses os principais pontos que eu coloco que foram base para a minha formação. A pergunta final acho que eu nem vou fazer porque você acabou de falar, né? Porque eu, querendo ou não, eu ia perguntar qual é o impacto, né, de se falar sobre liderança e gestão nas redes sociais. E você acabou de trazer. É exatamente essa transformação que você consegue fazer no profissional. Porque você entender de enfermagem, você entender de liderança, são dois pontos importantes. Mas quando você consegue ligar isso à transformação que o profissional vai ter na vida, é muito importante. Hoje eu recebi uma mensagem até interessante de um profissional que está acompanhando na rede social, que através do Reels que eu postei ontem, ele falou, cara, é justamente isso. Muitas vezes a gente desempenha um trabalho que não é visto, não é reconhecido assim de uma grande forma, né? Mas tem sempre alguém que está vendo o seu trabalho. Tem sempre alguém que está percebendo que você é diferente naquele meio. Mesmo que você ache, poxa, eu estou sendo, como você falou, estou sendo podado, eu estou sendo, né, de uma certa forma limitado na minha atuação, em algum momento, toda a sua linha de trabalho ela vai ser reconhecida. E aí ele passou de um profissional assistencial, ele recebeu um convite para ser coordenador de um setor de hemodinâmica do hospital. Um grande setor de hemodinâmica e através do trabalho que ele sempre fez. Ele não precisou mudar a postura, ele não precisou, de uma certa forma, ser o amiguinho da equipe. Não, com o trabalho que ele sempre realizou, ele foi percebendo que a transformação ela vem a partir do momento que você se dedica para ser um bom profissional. É isso. Tipo assim, eu acho que 40 minutos é pouco tempo para falar sobre isso. Eu acho que a maior dica realmente é acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, que já tá aparecendo aqui o arroba para você. E é acompanhar, porque é muito. Igual, por exemplo, inteligência emocional é um episódio só para falar sobre isso. É sobre resolutividade de problema também, né? E de conflitos, né? Porque são duas coisas diferentes. Então, tipo assim, é muito assunto. Então, eu acho que, tipo assim, a gente poderia trabalhar aí numa série aí só sobre gestão e liderança, porque eu acho que é o que o mercado tá carente, né? Acho que a enfermagem tá precisando. Se fala, né, do enfermeiro gestor, mas não se forma esse enfermeiro gestor, né? Então, Caio, para finalizar, uma dica pro pessoal, né? Para dar o primeiro passo para se tornar um líder de referência. Uma dica, aquela dica assim que pega na alma. Ó, para você profissional entender que todo mundo passa por dificuldade, o expert hoje, ele foi o iniciante ontem, então ele passou também pelo processo. Então, se você quer realmente
alcançar um bom espaço, quer realmente ser respeitado, aceite o processo. Acho que essa é uma das formas mais nobres que o profissional pode ter para se tornar um profissional de referência. É aceitar o processo. Nada vai ser de um dia para a noite, você não aprende a liderar do dia para a noite, você não aprende a ser um profissional de excelência de beira-leito do dia para a noite. Então, aceite o processo. A sua grama vai crescer da maneira que você rega ela. Se você rega ela com conhecimento, com bons fluidos, com compromisso, ela vai crescer da maneira que você quer. Se você rega ela com inveja, com imitação, com descompromisso, é difícil que você tenha um bom resultado. Então, profissional, aceite o processo. Cara, sensacional, Caio. Novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Espero que a gente tenha a oportunidade de você estar aqui no estúdio mesmo do podcast do Fala Infers. Eu acho que essa experiência vai ser incrível. Cara, estou aguardando mesmo. Muito obrigado novamente. Eu espero que você tenha gostado dessa correria, né? A gente conseguiu ajustar aí um horário, eu acho que vai agregar muito o pessoal. E, gente, é o seguinte, ó, se você chegou aqui até agora, então não esqueça de se inscrever no nosso canal. Acompanhe também o professor Caio nas redes sociais, a gente vai deixar aqui na descrição para vocês. E lembrando, se você tiver alguma dúvida sobre gestão, liderança, se você tem algum comentário para se fazer, alguma situação que você foi exposta e você não soube lidar, deixa aqui nos comentários, porque o Caio depois vai passar lá nos comentários para poder conversar. E entra também nos grupos dele também, porque lá também tem algumas discussões de casa, você consegue ter esse contato mais perto e mais próximo do Caio. Caio, muito obrigado novamente, cara. Desejo todo sucesso, espero que você possa crescer cada vez mais, levar mais do seu conhecimento aí através das redes sociais e causar um grande impacto aí para nossa profissão. Cara, eu que agradeço, me coloco sempre à disposição. Você precisar, pode contar comigo. E quem assistiu esse podcast, pode colocar nos comentários. Vou passar por aqui sempre para estar deixando uma mensagem, uma orientação, qualquer coisa que possa agregar valor ao seu trabalho e, de uma certa forma, colaborar com o seu desenvolvimento. Muito obrigado pela participação e lidere sua vida. Já peguei aqui como hábito. Produção, coloca nós dois na tela fazendo um favor. Caio, vamos tirar uma foto? Pessoal, é o seguinte, ó. Tira um print, marca a gente nas redes sociais e coloque lá na legenda o que você mais gostou. Qual foi o insight que você mais gostou? Que você mais gostou daqui deste episódio. Então vamos lá. Tira o print. Tirou? É isso aí, hein, First? Então, ó, posta nas redes sociais, marca o nosso @, coloca lá qual foi o melhor insight desse podcast. E é isso aí, Enfers. Acompanha a gente nas nossas redes sociais. Até o próximo episódio. E muito obrigado aí, Caio. Tamo junto. E tchau, tchau, Enfers.